Você sabe quais vícios podem ocorrer na arrematação no leilão judicial, na execução por quantia certa contra devedor solvente? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor, e neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e aliá-la com a prática jurídica, isso de uma forma descomplicada. E eu te convido a se inscrever no meu canal e lembre-se, ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre os vícios que podem ocorrer na arrematação em um leilão judicial. Lembrando que esse vídeo, essa Pílula Jurídica, faz parte de uma série onde estamos estudando o processo de execução. A arrematação pode ser inquinada, pode sofrer por 3 vícios: o de invalidade, o de ineficácia e o de resolução. Ela vai ser invalidada quando o preço da arrematação for considerado preço vil ou quando houver outro problema, outra ilegalidade. Ela vai ser considerada ineficaz quando não ocorrer a intimação daquele que detinha uma garantia real sobre o bem que foi leiloado. E, por último, ela vai ser resolvida, vai ocorrer a resolução da arrematação quando não for pago o preço, ou o preço total da arrematação, ou não cumprido o parcelamento dessa arrematação, ou ainda quando não for prestada a caução. Lembrando que no caso dos bens imóveis não é necessária a caução, porque no parcelamento o próprio imóvel ele fica como garantia do pagamento do valor da arrematação. Mas a gente vai entender melhor isso analisando o artigo 903, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Vamos ver esse dispositivo. Artigo 903, parágrafo 1º. Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser, inciso 1º, invalidada quando realizada por preço vil ou com outro vício. Inciso 2º, considerada ineficaz se não observado o disposto no artigo 804. Inciso 3º, resolvida se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. Vemos então pela leitura do dispositivo que a invalidade está relacionada ao preço vil, ou seja, aquele valor de arrematação que é inferior ao fixado pelo juiz como limite mínimo, ou, quando não houver essa fixação, 50% do valor da avaliação. Isso é o conceito de preço vil. Mas, além disso, ele fala em outras situações. São quaisquer situações que ensejem em uma ilegalidade. Toda vez que houver uma ilegalidade, você vai ter um vício que vai levar a uma nulidade, uma invalidade da arrematação. Por exemplo, a ausência de intimação, por exemplo, do exequente e do executado da realização do leilão. Se não houver essa intimação, vai gerar a invalidade da arrematação. Vai ter que ser feito um novo processo de divulgação do leilão, um novo leilão, tudo de novo, porque a arrematação fica invalidada. Então, invalidade está relacionada ao preço vil ou qualquer outra ilegalidade. A ineficácia ela está relacionada à ausência de ciência de terceiros da realização do leilão. Isso vai se dar naquelas hipóteses em que haja pessoas, haja empresas com direitos reais, com garantias reais sobre o imóvel que foi objeto do leilão. Então, nessas situações, a ausência de intimação desses terceiros interessados leva à ineficácia, ou seja, ela não vai gerar efeitos. E a última situação é a resolução, ou seja, ela fica extinta, ela se resolve, a arrematação, quando não for pago o preço ou ainda quando não for prestada a caução, no caso dos bens móveis, porque os bens imóveis, a garantia é a hipoteca que fica incidindo sobre o bem. Então, se a pessoa adquire um imóvel de modo parcelado, ela não precisa prestar uma garantia, porque o próprio imóvel é a garantia daquele parcelamento,
porque vai ser constituída uma hipoteca sobre aquele imóvel que vai perdurar até a quitação das parcelas que foram estipuladas no momento da arrematação. Agora a gente precisa dar uma olhada, dar uma analisada nos parágrafos 2º e 3º do artigo 903. Vamos ver esses dispositivos. Artigo 903, parágrafo 2º. O juiz decidirá acerca das situações referidas no parágrafo 1º, se for provocado em até 10 dias após o aperfeiçoamento da arrematação. Artigo 903, parágrafo 3º. Passado o prazo previsto no parágrafo 2º, sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no parágrafo 1º, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de emissão na posse. Veja que o parágrafo 2º ele traz o prazo para a parte, ou seja, para o executado, alegar algum desses vícios ou alguma dessas invalidades, ou até mesmo, por exemplo, o credor hipotecário, aquele que tem uma garantia real sobre o bem, alegar que não teve a intimação, ou seja, alegar a ineficácia da arrematação. Esse prazo de 10 dias é tido como um prazo decadencial, ou seja, se a parte não alegar nesses 10 dias qualquer dos vícios do parágrafo 1º, vai se consolidar a situação e vai ser expedida a carta de arrematação, e com isso ela vai se tornar definitiva. Isso não significa que depois a parte não pode manejar algum instrumento, né? Por exemplo, o executado não possa manejar algum instrumento alegando algum vício. Só que a arrematação não vai ser mais desfeita. O que vai acontecer é que ele vai ser ressarcido de eventuais prejuízos, mas não vai ser mais possível desfazer a arrematação. Esse é o espírito do parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 902. Ou seja, a partir do momento que decorrido o prazo de 10 dias da arrematação, passado esse prazo sem que o vício tenha sido alegado, vai haver a decadência e não vai caber mais a alegação no processo de execução. A parte vai ter que manejar uma ação autônoma. É o que traz o parágrafo 4º do 903. Vamos verificar. Artigo 903, parágrafo 4º. Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. Vemos, então, que é possível ainda o executado alegar algum vício, mas decorrido o prazo de 10 dias, ele vai ter que se valer de uma ação autônoma. Esse parágrafo 4º, ele veio substituir aqueles antigos embargos à arrematação. Não há mais os embargos à arrematação. Vai haver, sim, uma ação aí desconstitutiva, uma ação anulatória, sendo que o efeito da sentença não vai ser desconstituir a arrematação. Ela vai gerar apenas o direito ao executado à reparação dos danos. O arrematante ele não vai ser mais prejudicado. E outro detalhe, essa ação anulatória ela vai ter como partes o exequente, o executado, o autor da ação, o exequente vai ser o réu e os arrematantes ou o arrematante vão ser parte na ação como litisconsórcio passivo necessário. Ao final, a parte poderá ter uma sentença favorável ao executado, mas a sentença não vai desconstituir a arrematação, e sim vai fixar a reparação de danos em favor do executado. E temos ainda também a questão da desistência da arrematação, que é possível. É o que está previsto no artigo 903, parágrafo 5º. Vamos ver o dispositivo. Artigo 903, parágrafo 5º. O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito, inciso 1º, se provar nos 10 dias seguintes a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital. Inciso 2º, se antes de expedida a carta de arrematação ou ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no parágrafo 1º. E inciso 3º, uma vez citado para responder à ação autônoma de que trata o parágrafo 4º deste artigo, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação.
Percebemos, então, que o arrematante ele pode desistir da arrematação na forma do parágrafo 5º do artigo 903. Ou seja, se ele tiver ciência da existência de um gravame sobre o bem que não constava no edital. Então, ele pode desistir da arrematação sem nenhum ônus, sem nenhuma penalidade. E ele receberá de volta o valor que ele depositou para fins de arrematação. Outra possibilidade é se o executado alegar qualquer das situações do parágrafo 1º do artigo 903 no prazo de 10 dias. Se o executado alegar essas situações, o arrematante pode desistir da arrematação. Inclusive, se o executado faz essa alegação, mas de modo infundado, há possibilidade de aplicação de uma sanção por ato atentatório à dignidade da justiça, que nós vamos falar daqui a pouco, que está no parágrafo 6º do 903. Outra possibilidade também é se o arrematante ele se depara com situações que ele não teve conhecimento por ocasião da publicação do edital. E, com isso, essas situações fazem com que ele não tenha interesse em arrematar o bem. Nesse caso, ele pode também desistir da arrematação. E, por último, a possibilidade que tem é caso ingresse o executado com a ação anulatória. Aquela ação anulatória da arrematação do parágrafo 4º, que nós acabamos de falar. Se o executado fizer isso, o arrematante ele tem possibilidade de desistir da arrematação. Só que esse prazo vai ser contado como o prazo que ele tem para responder a essa ação autônoma. Ou seja, ele vai ser citado na ação autônoma, o arrematante, e no prazo de resposta, que é aquele prazo de 15 dias, ele pode desistir, então, da arrematação com o fundamento no parágrafo 5º, inciso 3º. Essas são as situações. Mas, quando o exequente alega qualquer situação, mas ela é infundada, e a única finalidade disso é desmotivar, fazer com que o arrematante desista, e não havendo fundamento na alegação do executado, é possível que o executado sofra uma sanção por ato atentatório à dignidade da justiça. É o que prevê o parágrafo 6º do artigo 903. Vamos lê-lo. Artigo 903, parágrafo 6º. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante, devendo o suscitante ser condenado, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa a ser fixada pelo juiz e devida ao exequente, em montante não superior a 20% do valor atualizado do bem. O legislador, então, com muita propriedade, com muita correção, estabeleceu esse ato atentatório à dignidade da justiça. Muitas vezes, as partes, ou seja, o executado ou terceiros, procuram embaraçar o resultado de um leilão e, com isso, suscitar situações para desmotivar o arrematante, para que o arrematante ele desista. Quando o fundamento para esse pedido de reconhecimento de vício na arrematação ele não tiver nenhum sentido, ele não tiver plausibilidade, o juiz, então, ele vai rejeitar essa arguição de vício e pode ainda aplicar à parte que suscitou o vício essa sanção de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. E veja que aí o beneficiário não é o arrematante. Quem vai receber essa multa, o beneficiário da multa, quem vai ter o crédito dessa multa, vai ser o exequente. E o percentual que vai incidir é de até 20% sobre o valor do bem, não é sobre o valor da execução, é sobre o valor atualizado do bem objeto da arrematação. Esse era o conteúdo que tínhamos para tratar desse assunto. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui nos comentários que nós vamos responder com o maior prazer. E se você tem alguma sugestão de pílula jurídica, também coloque aqui nos comentários que nós vamos preparar o assunto para você. E eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas que estudam e que estão aí se aprofundando no direito. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.